Olá, o programa Análise Direta de hoje vem falar sobre a mulher e o mercado de trabalho. É fato que o público feminino já conquistou alguns bons espaços, seja como executivas nas empresas ou como empreendedoras. Hoje elas estão presentes até em várias áreas que antes eram ocupadas só por homens. Já existem caminhoneiras, mecânicas, piloto de helicóptero, motorista de colheitadeira, rebocadoras de navios. Bom, para conversar comigo está aqui a gestora de carreiras da Outliers Careers, Madalena Feliciano. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Agradeço o convite, Renato, é um prazer estar com vocês hoje. Madalena, é um prazer receber você e a gente queria começar entendendo como é que foi essa transição. Há algumas décadas a mulher era quase que exclusivamente dona de casa, cuidava dos filhos, da casa, e hoje a mulher foi ganhando esse espaço, mas foi uma caminhada longa, né? Ainda é, né? A caminhada segue, sendo, né? É uma questão cultural, né? Os nossos pais, os nossos avós já diziam que a mulher foi feita para cuidar do filho, servir o marido, lavar, passar, cozinhar. E a mulher vem ganhando cada dia mais espaço no mercado de trabalho, né? Com as suas dificuldades, com os seus desafios, mas estamos caminhando. Essa dificuldade ela começa já na escolha de uma carreira? Eu acredito que essa escolha da área é contaminada ali por algumas questões culturais? Eu acredito que essa dificuldade acontece já dentro de casa, na própria educação, na própria escola, né? Existem carreiras que são só masculinas, existem carreiras que são só femininas. E como você disse na abertura do programa, hoje nós temos mulheres que trabalham em mecânicas, que trabalham dirigindo ônibus, caminhão, né? Então é mais uma questão cultural e, obviamente, uma questão de batalha e de luta da mulher, porque a gente tem condições, sim, de agir em qualquer profissão que antigamente era só masculina. E aí, para entrar no mercado de trabalho, normalmente, quais são os desafios que a mulher já encontra nessa procura por um primeiro emprego? Na verdade, assim, primeiro tem a questão de qual é a tua idade, a questão da gravidez, né? A mulher engravida. E muitas vezes a empresa dá preferência em ter um homem com medo de uma futura gravidez. As mulheres que já têm filhos, puxa, mas a gente vai contratar uma pessoa que já tem filho, qual o problema que ela pode trazer para a empresa, o número de faltas. Então, tudo isso já pesa no nosso currículo, né? Então, a gente tem que estar atenta, se preparar, ter um bom planejamento e, acima de tudo, procurar uma carreira que, de fato, você ame. Porque quando você se dedica e você ama a sua carreira, fica muito mais fácil lidar com todos esses empecilhos que a gente vai encontrar pelo caminho. O que é esse planejamento? Para quem vai procurar um emprego, já tem um filho ou tem planos de engravidar, o que envolve o planejamento? Esse planejamento é desde a escola do teu filho, né? Quais as pessoas que podem te apoiar no momento que você está dentro de um projeto, que você tem que viajar, que você tem que passar mais tempo no escritório, né? Você tem um companheiro que está disposto a dividir isso com você, ou de repente você tem uma família que está disposta a dividir isso com você. Se não, por que não optar por uma boa escola, uma boa babá, né? E buscar, de fato, alinhar aí essas estratégias para que você não seja pega de surpresa. O mercado, as coisas acontecem numa velocidade enorme, né? Hoje a gente não tem mais o trabalho ideal, né, Renato? 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso. Nós trabalhamos 10, 12, 14 horas por dia e a gente tem um outro lado, né? Que é a família, que são os filhos, e a gente tem que estar atento a tudo isso. E é diferente a mulher e o homem quando se fala numa entrevista de emprego, quando se entra numa empresa e o assunto é filhos. Gravidez, certeza, no caso, né, o homem Renato está planejando ser pai, né? É diferente o tratamento. Embora hoje, né, vários homens, e eu que lido nesse mundo corporativo, eu acho um avanço sensacional. Ele diz, eu também estou grávido, na prática, dentro dos RHs, não é o que acontece, né? Quer dizer, a mulher, ela está carregando o bebê, então tem o período dos enjoos, tem o período dos inchaços, tem os pré-natal, depois tem a licença maternidade. Mas eu acredito que uma boa conversa com o teu chefe, uma boa profissional, estar ausente da empresa 4, 5 meses, não seria nenhum problema, embora ainda é um empecilho para nós. E no caso do trabalho, já a pessoa estabelecida, está lá na empresa,
as mulheres enfrentam dificuldades diferentes, né, na comparação com os homens. Quais são as principais dificuldades? Além, a gente falou da gravidez, na hora de entrar na empresa também acaba virando um problema com o RH, mas quando a mulher já está no emprego, quais são os outros problemas que aparecem? Bom, a gente já tem, isso é visível, né? Uma remuneração menor que a de um homem, com as mesmas responsabilidades e as mesmas atribuições de cargo. Isso é algo que a gente ainda está conquistando, né? A gente tem alguns problemas se somos a liderança, se somos a chefia, né, de um profissional do sexo masculino. Isso também é muito cultural, né? E tem o que a gente já conhece de assédio moral, assédio sexual, que a gente tem que estar sempre atenta, né? Tem aí que já vira até caso de polícia, né? Aí e o já assédio é algo moral jurídico, né? já tem aquela dificuldade de relatar, de contar o que está acontecendo, né? A mulher acaba enfrentando muito essa situação. Exatamente. Enfrenta, assim, infelizmente isso acontece diariamente, a gente conhece casos e casos de pessoas que passaram por isso, até muitas vezes para crescer dentro da empresa, né? Como que é feito isso? Por que de repente o homem tem maior oportunidade de galgar novas posições e a mulher sempre é colocada muito mais à prova para poder ter a mesma oportunidade? Então a gente tem que se munir de ferramentas, então estudar, fazer pós-graduação, investir no idioma, organizar a vida familiar e acreditar porque a gente chega lá. E aí vai enfrentando mais desafios do que o homem na procura, na tentativa de crescer na carreira. Sim, com certeza. Para ser promovido, então, vai pesar ali a possibilidade de ter filhos, o comportamento, tudo isso pesa, né? Pesa. O que a gente pode indicar para a mulher que vai ocupar um cargo de chefia para lidar com essa equipe que tem um homem que pode representar um adversário dentro da equipe, enxerga ali com inveja? Como lidar com isso? Primeiro que hoje já é claro, existe a diferença entre chefe e líder, né? As mulheres, elas são mais flexíveis nas questões de relacionamento, de entender o próximo, né? De trazer para dentro e ver quais são as dificuldades nesse relacionamento. O estilo general não funciona em nenhum tipo de negócio, qualquer segmento, qualquer área, seja um profissional gestor do sexo feminino ou masculino. Então, nessa hora, eu acredito que a mulher até leva uma certa vantagem, porque quando ela percebe que existe alguém no time dela que está desmotivado, ou se sente ameaçado, ou não gosta do comando, né? Ela consegue trazer, até porque ela não tem aquela necessidade cultural do poder, do status, tá? Isso eu estou falando de uma forma bem ampla e genérica. Existem casos e casos, né? Tem mulher também que gosta de poder, de status, é generalzona, e aí são casos à parte. Quando você fala general, é aquela postura, é um mandão, é uma mandona? É do meu jeito, quem manda aqui sou eu mando, você obedece, né? Isso não funciona, principalmente com a geração que a gente tem entrando no mercado de trabalho. Geração X, geração Y, é uma geração que quer crescer a curtíssimo prazo. É dos anos 80 para cá? A gente está falando aí de profissionais, os novos que estão entrando no mercado de trabalho agora com 18 anos, até 30 anos, né? Que prezam pela qualidade de vida, por um mundo muito mais sustentável, ecológico. Então, eu acredito que a liderança feminina, ela casa muito bem com essa geração nova aí. O líder é o de chamar para conversar. O líder, ele participa, ele está junto, ele dá feedbacks assertivos, ele coloca a mão na massa, né? Ele apoia, ele te dá suporte, ele entende, né? Inclusive até momentos de vida. Quem é que está 100% feliz ou bem o tempo todo? Ele consegue entender. O homem tem um pouco mais de dificuldade, né, Renato? Bom, você foi pago para trabalhar, você vai fazer, e muitas vezes tem essa disputa de ego, né? Então, eu acredito que a gente ganha nesse quesito aí, viu? Em que outros quesitos a mulher ganha? Quais são as características que tornam a mulher uma boa funcionária, ou empregadora, ou chefe? Então, essa questão de relacionamento eu acho uma questão principal, né? Diálogos, conversas, entender o mundo subjetivo do outro, entender a alma do outro. A gente ganha disparado aí dos homens. Existem alguns homens que já vêm se desenvolvendo há algum tempo para isso. Mas os relacionamentos é o que conta
bastante em prol da mulher. O homem talvez tenha que aprender isso, treinar aqueles cursos de gestão de pessoas, que na mulher seria talvez natural. Isso é cultural, né? Vem lá de casa, vem do berço, né? A gente pode chorar, vocês não, né? A gente pode errar, tropeçar, o homem não. A gente pode ser demitida, o homem não. Então isso é muito cultural, é crença, né? São crenças que a gente carrega da época da escola, os avós, os pais, e que o mundo, graças a Deus, vem mudando e tendo oportunidade para todo mundo. Agora, existem também alguns estereótipos, algumas ideias prontas que acabam prejudicando as mulheres no ambiente do trabalho? Um exemplo, acreditar que sempre a mulher vai agir na empresa como uma mãe, como uma dona de casa. Existe um lado ruim? Sim, né? Porque esse estereótipo é assim, ela é mãezona, e a gente escuta isso, né? Eu sou empresária, eu tenho 2 empresas sob meu comando, eu sou mãe, eu tenho 5 filhos, eu tenho 2 netas. Então, muitas vezes a pessoa fala, ela é mãezona, é muito mais fácil eu conversar com ela, né? Ela vai aceitar, porque ela sabe como é que é, e não é bem assim, né? A gente é mãezona até a página 2, até com os próprios filhos, né? As pessoas têm que aprender a andar com as próprias pernas. Até que com os homens chefes não existe muito essa história, ele é um paizão, vou lá conversar porque ele é um paizão. Isso acabou ficando mais para as mulheres. Você vê, né? no ambiente corporativo, se você tem você como um profissional tem um chefe homem, e ele te dá, né, uma bronca, te dá faz uma crítica, que eu prefiro feedback, mas faz uma crítica, o homem não leva muito isso pro pessoal, né? Pode até ficar chateado, mas a mulher leva muitas vezes pro pessoal, né? Puxa, mas por que comigo? Então elas são mais sensíveis. Então a gente também tem que saber lidar um pouco mais com essa sensibilidade. Também generalizando, tá? Algumas. E você falou, você é empresária, mãe de 5 filhos. Isso. E como é se tornar uma empresária, é empreender para a mulher? Como é se dar um passo desse para a mulher? Eu vou dizer uma coisa para você, Renato. O empresário, né, o mundo empresarial aconteceu para mim num momento que eu estava fora do mercado de trabalho. Eu acreditava muito nos meus talentos, nas minhas competências, nas minhas habilidades. E eu iniciei o meu trabalho aí praticamente sozinha, né? Hoje eu sou dona de 2 empresas, nós temos aí 50 funcionários. Foi sim um grande desafio, né? Tem aqueles que falam, isso não vai longe, né? Felizmente não vai longe, eu estou há 7 anos como empresária. Né? E tem muita coisa para crescer. Os desafios são constantes porque, diferente do que a gente imagina, agora eu sou dona do meu próprio nariz, agora eu posso administrar a minha agenda e cuidar dos meus filhos como eu quero. Pelo contrário, hoje eu trabalho de segunda a segunda. Quem me conhece sabe, eu trabalho numa empresa de segunda a quinta e na outra de sexta, sábado e domingo. Então é literalmente segunda a segunda. E aí a gente tem que tomar cuidado o quanto isso pode conflitar negativamente com a tua família, com teus filhos em idade escolar, né? Com o maridão. Então, acho que uma boa conversa, um bom diálogo, inclusive dentro de casa, tem me ajudado bastante aí a seguir com meus planos. Mas a mulher, ela tem uma facilidade para empreender ou talvez por uma questão cultural é mais difícil que a mulher seja uma empreendedora? Não, eu não acredito. Eu acredito que a mulher tem sim, até culturalmente, questões de empreender. Eu vejo hoje pelo mercado de trabalho, a gente tem passado por alguns anos desafiadores, se a gente for pensar na economia, na política, muita gente fora do mercado, e as mulheres elas têm mais facilidade quando ela vai trabalhar num plano B, né? O homem ele quer voltar para a mesma função, com a mesma nomenclatura de cargo, com o mesmo status, e a mulher muitas vezes ela vai vender cosméticos, ela vai abrir um salão. Eu tenho clientes que são Uber, né? Agora um gestor ele tem um pouco mais de dificuldade até dentro de casa. O homem tem dificuldade até para falar para a esposa, olha, eu fui desligado, eu fui demitido. Né? Muitos me procuram para auxiliar nesse momento. A gente vai fazer um rápido intervalo nessa conversa sobre a mulher no mercado de trabalho, os desafios para a mulher. Eu converso com a Madalena Feliciano, gestora de carreiras, no programa Análise Direta. Você pode nos acompanhar na nossa página do Facebook, na nossa página do YouTube também, ou então mandando mensagens pelo WhatsApp. O código é o 55, para quem nos acompanha de fora do país, 11 99 224 7760. A gente volta já.
O programa Análise Direta está de volta. Eu converso com a gestora de carreiras, Madalena Feliciano, sobre os desafios para a mulher no mercado de trabalho, os desafios em geral para a mulher. Você falou de plano B. A mulher tem um pouco mais de facilidade de lidar com o plano B. O homem tem um pouco mais de preconceito de ir para uma área que talvez tenha menos honrosa. É mais difícil para o homem encarar um plano B. E encarar uma mudança drástica. Sair de uma profissão, engenharia, resolver virar fotógrafo. Estou falando exemplos, né? Tá. Como é a mulher para mudar drasticamente de área? Então, é importante em ambos os sexos, quando você quer fazer essa transição de carreira, fazer com segurança. Você tem reserva financeira? Quanto tempo você consegue sobreviver até iniciar uma nova carreira? Qual é o seu público-alvo? Qual é o mercado? Até porque é importante sim que a gente encontre um trabalho que faça a gente feliz, mas você não pode drasticamente largar tudo, partir para uma nova carreira sem um excelente planejamento, inclusive financeiro. E o apoio do parceiro, do marido, do namorado? Como deve ser conversado isso para que a mulher consiga crescer na carreira tendo esse apoio em casa também? Mais uma vez a gente cai no quesito aí comunicação, de uma forma assertiva, aberta, onde eu estou e aonde eu quero chegar. Eu preciso compartilhar isso com o meu parceiro. Até porque em alguns momentos a gente vê mulheres recebendo convites de projetos fora, que você vai ficar viajando ou você vai ficar um período fora de casa. Isso tem que ser conversado antes com o seu parceiro para você não se frustrar, né? Chega na hora que surge a oportunidade, surge o convite, vira um problema de relacionamento para você e de repente até um rompimento, né? No seu trabalho como coach, como gestora de carreiras, que situações, que exemplos que você já vivenciou de mulheres que estavam pensando em mudar de área e não tinha apoio em casa, por exemplo, não sabia lidar com esse contato com o parceiro? Olha, eu já tive vários casos, né? Desde a maternidade, mulheres que eram gestoras e que estavam com uma carreira em ascensão e que chegaram numa idade limite, continuo minha carreira ou vou ser mãe, e muitas vezes tem aí o apoio ou não do marido, né? E mulheres que estavam infelizes nas suas profissões e o marido também, ou o companheiro, ou o namorado, falava, é melhor ficar onde você está, porque isso a gente tem, né, a nossa segurança, e a pessoa chegar num auge de estresse, né, de emoção abalada e não render o que ela poderia render. Então, a conversa, ela é fundamental. Muitas vezes procuram uma coach justamente para alguns impasses que nos parecem simples, mas no contexto geral, são desafiadores para encontrar saídas aí. E tem que conversar também, além do lado profissional, conversar com o marido, com o namorado da vida em casa, porque de repente está sobrando todas as atividades domésticas para ela, né? Cuidar dos filhos, está tudo para ela. E aí ela não consegue crescer na carreira. Também claro. É o diálogo que tem que fundamental, entrar. Né? Eu brinco até na minha casa, para que vocês tenham mais tempo comigo, seria importante que a gente dividisse as tarefas. Por que não, né, o marido ajudar nas tarefas domésticas aí, seja lavar uma louça, ligar a máquina de lavar, enxugar um prato, tem mais tempo para ficar com a sua esposa, com a sua namorada, ainda fazendo ela realmente muito mais feliz e com uma possibilidade de êxito na carreira muito maior. A mulher empreendedora, ela tem uma facilidade para negociar ou negociar preços, negociar com fornecedores, ainda é uma área com o maior predomínio dos homens? Eu acredito que em qualquer ser humano, seja qualquer gênero, tá? A negociação é uma arte, tá? E é uma arte que ela tem que ser desenvolvida. Eu conheço excelentes gestores que não têm poder de negociação, como eu conheço excelentes mulheres que têm um poder de negociação fora de série. Então isso é muito individual, né? Não faz parte só do universo feminino ou masculino. Dá sim, e é uma arte que se aprende, tá? Como a liderança. Antigamente, era falado que você ou nascia líder, ou nascia comunicador, ou nascia um bom negociador, ou você não ia ser. Nunca ia ser. E hoje já é comprovado cientificamente que são habilidades que a gente pode adquirir. Então, existem cursos, treinamentos que podem fazer você se tornar um negociador ou uma negociadora acima da média, como um excelente líder também. E tem uma pesquisa aqui da economista Linda Babcock, de 57% dos homens negociam seus salários iniciais e só 7% das mulheres fazem isso.
Então ainda tem um pouco de No cultural, mercado de de costume. trabalho, a mulher ela tem um pouco mais de dificuldade de fazer a negociação, até é cultural isso. No mercado Dificuldade corporativo, do ambiente do também. mercado corporativo e da cultura que a gente tem, né? O homem já chega dizendo, olha, eu tô aqui e daqui quanto tempo existe a possibilidade de crescimento, o que a empresa espera de mim, e até pelas dificuldades e os nãos ouvidos, muitas vezes a mulher já não negocia isso num primeiro momento. E pelo fato dela não negociar num primeiro momento, ela fica até receosa muitas vezes de pedir um aumento, negociar melhor salário, um pacote de benefícios, algumas promoções, alguns benefícios extras. Então é importante sempre analisar o cenário e a possibilidade da empresa, como é que ela age. Na sua avaliação, com essa crise recente, a gente ainda tem 12% de desemprego, 12 milhões de desempregados. Os jovens foram os que sofreram mais, né? Quem estava entrando no mercado de trabalho. Na sua avaliação, as jovens, as mulheres sofreram mais com essa crise de desemprego? Com certeza, né? Existem alguns empregos, ainda principalmente para quem está iniciando no mercado de trabalho, que são ditos como empregos para homens. Então, as possibilidades para o mundo, para o público masculino, foram maiores, né? E houve sim uma inserção maior de homens do que mulher nesse período, mas as mulheres têm conquistado espaço aí que antigamente também eram só de homens, né? Então é persistência, a gente não pode se deixar abater, né? Você vai receber vários não, mas uma hora alguém te diz sim, então, né, acelera. Tem que lidar com isso também, com os nãos que vão encarar? A mulher tem uma forma de encarar um não diferente? A gente tem que encarar um não, né? Porque não, 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 várias vezes, você pode escutar isso várias vezes por dia, mas se você tiver autoestima, confiança, sabe exatamente onde você está e onde você quer chegar. Então faça um planejamento de carreira com autoconhecimento. Quais são os seus pontos fortes, quais são os pontos que você precisa melhorar. Você consegue sim traçar aí uma estratégia, inclusive para lidar com o não, né? Porque o não vai acontecer em qualquer momento da nossa carreira, seja no início, no meio, né? Ou até próximo a uma aposentadoria. A gente só não pode deixar que isso nos abale. Pelo contrário, se dotar da convicção plena que você vai conseguir e vai para frente, segue. Então vamos continuar nesse assunto autoconfiança. O que a mulher... Cite exemplos do que a gente precisa analisar em nós mesmos e as mulheres analisarem no mercado de trabalho, na atuação profissional. Esse autoconhecimento envolve conhecer o que na sua personalidade? Veja só, Renato, eu tenho uma estatística muito real, tá? Mais de 80% dos profissionais, isso eu estou falando geral, homens e mulheres, são desligados dos seus empregos por falha comportamental. Não é falha técnica, falha comportamental, né? Falha comportamental vai aí desde relacionamentos, o cara que está sempre mal-humorado, o que se acomodou, os rótulos do mercado, né, corporativo no geral, né? Então a gente já sabe, já é do conhecimento que você tem que trabalhar o quê? Principalmente o seu lado humano. Quem você é, como você se mostra, como você toma decisões, como você gerencia, como você delega, como você reage no prazo, na pressão, né? O que as empresas querem da gente? Mais, melhor e mais rápido. E no menor espaço de tempo possível. Então não adianta fazer mimimi, não adianta bater pezinho, né? É encarar e entender o que você tem de habilidades, de pontos fortes e entender o que você tem de barreiras, de limitações, né? Inclusive a autoestima, a motivação, a segurança. Hoje num processo seletivo, se você tem 2 profissionais num processo final, o que estiver mais seguro, que vender melhor a sua imagem, que fizer melhor o seu marketing pessoal, ele vai ser contratado. Pode ser que ele não seja o melhor, mas ele vai ser o contratado. Vamos falar de planejamento de carreira? A gente vai para mais um intervalo. Na volta, Legal. Queria voltar nesse assunto. A gente conversa sobre as dificuldades para as mulheres no mercado de trabalho com a Madalena Feliciano. A gente volta já. Estamos no último bloco do programa Análise Direta. Hoje a gente fala dos desafios para a mulher, desafios na carreira com a Madalena Feliciano, gestora de carreiras. Olha, você falou de planejamento. O que envolve esse planejamento para a mulher no mercado de trabalho? O que ela tem que traçar como objetivos, em que prazos?
O importante é, primeiro, saber exatamente se o que você faz hoje, a graduação que você fez, está alinhada ao que você quer. Hoje, muitas vezes, a gente faz uma graduação e cai numa outra carreira, né, por um acaso, por falta de emprego, por falta de oportunidade. Existe uma fórmula, Renato, que ela mudou a minha vida e pode mudar a vida de algumas mulheres, né, que é foco mais ação é igual a resultado. Então não adianta muitas vezes você ter todo um planejamento, um foco, uma estratégia, se você não age, né? E também não adianta você sair agindo, se você não planejou. Se não tem um fim, né? Uma finalidade. Então você tem que ter o foco, né? Mas tem que ter ação. Hoje prega-se muito, você precisa de uma mente positiva, você precisa pensar positivo, né? É física quântica, legal, a gente tem que pensar positivo, porque a gente já sabe que é o pensamento que gera a emoção e é a emoção que gera alguma ação, né? Mas não é só pensar positivo. Se você não usar o famoso TBC, né? Tira o bumbum da cadeira, a coisa não vai acontecer. E a gente percebe que as pessoas sabem tão bem o que elas não querem e elas não sabem o que elas querem. Então eu vejo assim, eu não quero mais engordar, eu não quero mais trabalhar com esse segmento, eu não quero mais ter um chefe desse. E o que você quer no lugar disso? Faça essa pergunta. O que você quer? A gente vive numa sociedade imediatista. As pessoas querem resultados para ontem. Então aí o pessoal compra aquelas pílulas mágicas que você emagrece 10 quilos em um mês, aprende inglês dormindo, aí você compra aqueles CDs, fica lá na sua casa ouvindo, e as coisas não funcionam se não houver um foco, uma ação, para que você chegue no resultado. Esse planejamento, ele pode ser semanal. O que eu vou fazer essa semana? Que tipos de contatos, né? O que eu posso aprender? Hoje a gente tem uma oportunidade vasta no mundo da internet. Cursos online gratuitos, redes sociais que ampliam fortemente seu networking, né? Até para algumas avaliações comportamentais, para você se conhecer melhor. Quem é você? Né? Onde estão seus reais talentos? E eu sempre faço uma pergunta assim, o que você gosta tanto de fazer que você faria de graça? Essa é a pergunta-chave. O que você gosta tanto? Porque o dia que você tiver a resposta dessa pergunta, é melhor que ganhar na Mega Sena, cara. É trabalho, é diversão, é qualidade de vida e é dinheiro no bolso, tá? Porque tudo que a gente faz com entusiasmo e tecnicamente está preparado, né? Porque não adianta ser só entusiasmado. Eu vi uma matéria recente do Cortella falando que hoje é muito mais fácil você ser negativo. Ser uma pessoa positiva é um desafio. Imagina, manter uma mente positiva, atitudes positivas, ações positivas, né? Dá trabalho. Então, você vê um monte de gente reclamando. Adianta a gente reclamar do cenário, da economia, da política? Eu tenho que fazer a minha parte. Vamos reclamando, isso nunca vai dar certo. Tem aquele cara que está sempre reclamando. Isso nunca vai dar certo. Você vai ver, daqui a pouco você vai ver, isso vai dar errado. É um desafio ser positivo. Então, desafie-se todos os dias e viva da melhor maneira que só você pode viver. No seu trabalho como gestora de carreiras, eu imagino que seja uma dúvida frequente. O que você responderia para quem pergunta, olha, eu quero crescer na carreira, quero ser bem-sucedida, a mulher quer ser chefe, empreendedora, de repente, melhor não ter filhos, não casar, abrir mão da vida pessoal. O que você diz? Eu diria que não. Primeiro, você tem que ter o autoconhecimento que te faz feliz. Né? Eu tenho absoluta certeza que não vai ser o casamento, absoluta certeza que não vão ser os filhos que vão te impedir de chegar no lugar que você quer. Então, tenha foco, tenha ação, faça um bom planejamento e, acima de tudo, seja feliz na tua profissão, porque uma mulher feliz na profissão, ela vai dar conta de todo o resto, né? E se ela tiver um companheiro que possa dividir os momentos desafiadores, fica muito mais fácil. Bom, para encerrar, se você pudesse encerrar em poucas palavras, qual é a dica que você dá para a mulher ter sucesso na carreira? Que ela confie nela, que ela acredite, que ela trace uma estratégia e, acima de tudo, que ela seja feliz. É isso que eu posso desejar para todas as mulheres do Brasil hoje. Quais são os seus contatos? Como que o pessoal pode conhecer seu trabalho? Meu telefone é 011 2737 1724 e vocês me encontram facilmente em todas as redes sociais. Madalena Feliciano. Só me procurar lá, vai ser um prazer atendê-los. Muito obrigado pela entrevista. Um prazer, viu, Renato? Prazer conversar com você. Muito obrigado e obrigado pela companhia. Lembrando que você pode rever essa entrevista com a Madalena Feliciano e outras entrevistas do programa Análise Direta na nossa página do YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.